Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Conteúdo que a gente vai trabalhar essa semana e semana que vem, sexto ano, é conceito de desenho e observação, imaginação e memória. Imaginação vocês já devem pensar, né, ter uma ideia, que é a questão da gente imaginar, da mente da gente ficar trabalhando, imaginando coisas. Geralmente a gente tem que sempre instigar a nossa mente a pensar coisas positivas do que negativas, né, sexto ano. E a memória é aquilo que fica guardado, né? Observação é aquilo que a gente enxerga, que a gente observa, tá? Que a gente observa, tá bom? E o desenho, que é o que a gente vai desenvolver. Os materiais que nós vamos precisar para essa aula, então, caderno de desenho ou folha de ofício, o lápis, borracha, régua, lápis de cor ou canetinha, tá? Esses são os materiais que nós vamos precisar para nossa aula, tá bom, gente? Então vamos lá. Descendo aqui na atividade que a prof já postou, vai postar lá para vocês, a gente tem um texto que ele precisa da leitura, sexto ano, leitura e a interpretação. O que é a interpretação? É a gente ler e estar entendendo aquilo que a gente escreveu ou que a gente leu, tá bom? Então, o desenho. O que vocês entendem como desenho? O que vocês entendem de desenho? Todo artista que realiza uma composição visual bidimensional ou tridimensional, bidimensional, sexto ano é que a gente pode olhar de dois lados, o ângulo de dois lados, e tridimensional que a gente olha dos três lados, tá? A gente consegue enxergar dos três lados, tá bom? Então, gente, para o artista fazer o seu desenho, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai estudar, ele vai fazer um projeto, ele vai analisar. Então, por isso é importante a gente fazer a leitura desse texto. Então, aqui que a prof acabou de falar, ó, planejamento para fazer a sua produção. Quanto melhor tu planejar, você organizar o teu tempo, organizar aquilo que você quer desenhar, melhor vai sair a tua obra de arte, tá, sexto ano? Então, isso é importante. O desenho é uma técnica, né, que nos permite representar ideias, pensamentos, coisas concretas que a gente pode pegar, papel ou materiais que escolhemos. Pessoal, concordam com a prof que o desenho ele é uma técnica? Concordam com a prof que o desenho ele nos permite ter ideias, ter a nossa imaginação, ter pensamentos? Concordam com a prof? Então aqui, gente, tem várias, aqui a prof trouxe alguns instrumentos, algumas técnicas que podem ser usadas para fazer desenho, lápis, caneta, pincel, carvão, pedra, spray, tudo a gente pode utilizar para estar fazendo desenho. E esses desenhos, eles vão ter texturas diferentes, tá bom? Então vamos lá, vamos descer mais um pouquinho aqui, tá? Olha só, o que a gente tem aqui. Deixa a prof descer aqui. A gente vai trabalhar, pessoal, algumas formas de desenho, tá? Porque a gente trabalhar todas, a gente não daria conta, tá? Sexto ano. Então, a gente vai trabalhar desenho da memória, que é quando desenhamos algo que está à nossa vista, que a gente está conseguindo, que o nosso cérebro está captando. Desenho de observação é desenho que a gente pode estar olhando tal objeto. Eu olho para esta garrafa aqui e eu vou desenhar ela o mais parecido possível, porque eu estou o quê? Observando esse objeto. Daí a gente tem, aí nós temos mais para baixo, aqui a prof colocou um desenho de observação, que são algumas frutas, tá? Para vocês terem uma ideia, observar bem o que vai se desenhar, né? Olhar a proporção, o volume, né, o tamanho, os detalhes. Para fazer um desenho de observação, principalmente, precisa de muito detalhe, gente, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem mais um textinho que ele fala sobre
o desenho de observação na história da arte. Então, a disciplina de artes, ela tem muito a ver com a disciplina de história, de português nas literaturas, várias disciplinas, sociologia, várias disciplinas que conseguem se trabalhar junto, porque a gente também fala, pessoal, de história, tá? Então, conhecemos hoje, no passado do nosso país, o trabalho dos artistas, cientistas que percorreram o Brasil, registrando através de pinturas e desenhos de observação os costumes da população, animais, plantas, cenas do cotidiano. Concordam com isso, pessoal? Concordam que os artistas eles vão desenvolvendo e foram desenvolvendo há muitos anos atrás, há séculos passados, cenários, vivências que eles iam enxergando, eles iam retratando nas telas, tá? Realidade dos índios, como a prof trouxe um quadro aqui abaixo para vocês perceberem, tá bom? Então isso é importante a gente saber. Os artistas, né, aqui a prof trouxe o artista Maximiliano, tá? Aqui, que ele esteve no Brasil entre 1815 e 1817, são muitos anos atrás, né? E ele registrou o que ele desenhou, aspecto dos índios. Aqui são algumas tribos, né? Parim, Botucudu e Pataxó. E os artistas franceses, que é o Debrec, enfim, vários que representaram, que passaram por aqui e representaram em obras de artes o cenário brasileiro. Tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui a prof trouxe um quadro, tá? Aqui também um quadro da cidade para vocês visualizarem, para vocês observarem, certo, gente? Vamos para a nossa atividade agora, sexto ano. A prof reforça que vocês precisam ler esses pequenos textos e fazer a interpretação, tá? Ler e entender aquilo que está ali. Então vamos lá. Colocar a mão na massa. O que é colocar a mão na massa? É a gente desenvolver a nossa prática, né? Então faça 2 desenhos. Primeiro, responda no seu caderno. Descreva o objeto que você separou para desenhar. Então o que vocês vão fazer? Nós vamos trabalhar com o desenho, primeiro desenho de observação, tá, gente? Então o desenho de observação, vocês vão separar um objeto ou uma fruta, alguma coisa que chame a atenção de vocês e que vocês queiram desenhar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro separar esse objeto, essa fruta, esse alimento que vocês queiram desenhar. Ou um animal. Aí, depois, após isso, vocês vão descrever lá no caderno de vocês. O que vocês estão vendo, tá? O que vocês estão vendo, quais são as formas, quais são as linhas, quais são as cores que vocês estão vendo no desenho que vocês separaram para desenhar. Correto, sexto ano? Então vamos lá. Aqui a prof tem, então, o desenho de observação, desenhe um objeto como você vê, procure fazer aqui o que a prof acabou de falar, só em outras palavras, sombra, né? Então, sombra, fazer sombra no desenho de vocês. Tá? Então, por isso é importante cuidar dos detalhes. Não precisa ser um desenho perfeito, mas fazer o melhor que vocês puderem, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, sexto ano, continuando com o nosso trabalho, tá? Continuando aqui, a prof vai passar para vocês aqui mais uma atividade, tá? Só deixa a prof voltar aqui para a gente estar trabalhando com a nossa atividade aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Descendo aqui, próxima atividade. Objetos. Primeiro vocês vão pegar uma folha de ofício, tá? Folha de ofício ou caderno de desenho. Então, vocês têm lá o caderno de desenho, a folha de ofício. Vocês vão fazer um desenho livre. Olha que legal. Um desenho livre. Lembra que lá, primeiro ano, segundo ano, no pré, a gente trabalhava com o desenho livre. Então, o que vocês vão fazer?
Aí a gente vai usar a técnica da memória, tá? Não é simplesmente fazer o desenho por fazer. Então, use sua memória para imaginar lugares, objetos, animais, pessoas. Aqui a prof descreveu brincadeiras, algumas coisas para ajudar vocês a pensar. Então, a partir desse pensamento, dessa memória, que vocês vão lembrar lá de um passeio que vocês fizeram, de uma viagem, de um encontro legal com um amigo, um lugar que vocês estiveram, enfim, aquilo que estiver armazenado na memória de vocês. Então, vocês vão desenhar, vão imaginar esses passos que a prof colocou aqui, tá? Que é só para vocês se basearem, para vocês terem uma ideia. Aí vocês vão desenhar o desenho usando um dos temas que está na memória de vocês, tá? O assunto que vocês desejarem, mas precisa ser alguma coisa que venha da memória de vocês, que vocês tenham vivenciado, porque senão fica um desenho fazer por fazer, tá bom, sexto ano? Então a prof espera que vocês tenham gostado da atividade. Pessoal, eu repito o que eu falei no vídeo hoje de manhã, tem vários colegas que não estão devolvendo a atividade, precisa ser devolvida. Cuidado com a pintura, sempre usem o lápis de cor em uma posição, se ela é todo ele de pé, ou se ele é todo ele de lado, tá? Porque senão, quando a gente usa o lápis de cor de várias formas, tá? Ele acaba fazendo o quê? Ele acaba não dando traços bonitos no nosso trabalho. Ele acaba ficando todo ele deslocado. Certo, gente? Então, leiam os textos, tá? Para agregar conhecimento e vocês terem um entendimento melhor. Lembrando que a gente tem algumas técnicas de desenhos, que a gente não está trabalhando todas, mas sim o desenho de memória, o desenho de observação, tá? Que a gente está trabalhando. E lembrando que a gente tem aqui mais um textinho falando sobre observação na história da arte. E aqui a gente tem a primeira atividade, que é separar um objeto que vocês queiram, alguma coisa, uma fruta, enfim. Descrever esse objeto, como está pedindo aqui, descrever esse objeto, e depois vocês vão fazer, desenhar esse objeto que vocês separaram, ou repito, uma fruta, enfim, algo que chama a atenção de vocês. Lembrando que não esqueçam de colocar a sombra, a luz no trabalho de vocês, tá? Podem mandar foto para a prof, vídeo, ou podem postar. E aqui o segundo desenho que a gente vai trabalhar a técnica da memória. Então vocês vão ter que puxar pela memória de vocês para resgatar algo que é legal lá na mente, que está lá na mente de vocês, tá bom? Faça um desenho bem legal, com pinturas bonitas, bem organizado, a nível de sexto ano. Sexto ano, um abraço para vocês, fiquem com Deus.